Olá, tudo bem? Meu nome é Thaís Infante, eu sou terapeuta, psicóloga, terapeuta de casais, de mulheres, de adultos e tenho trabalhado intensamente com relacionamentos. E hoje eu gostaria de ler uma historinha deste livro de metáforas para casais, para vocês. Vamos lá? O lixo que não era lixo, mas não sabia, e o mendigo que não era mendigo, mas não sabia. Ninguém me notava, mas ele me notou. Ninguém me queria, mas ele me quis. Me catou, mas continuou me vendo como lixo que sou. Eu tinha fome, o tempo todo procurava. Achei um lixo. Não é grande coisa, eu pensava, mas me trazia algum conforto. E eu não poderia pedir mais que isso. Afinal, sou um mendigo, todo torto. Por algum tempo, o lixo e o mendigo ficaram juntos, bem confortáveis um com o outro. Um dia o lixo descobriu o seu valor e feliz foi compartilhar com o mendigo. O mendigo ficou assustado e rapidamente disse: "Que valor que nada! Você é o lixo que eu conheci." E pensou: se ele deixar de ser lixo, não haverá mais de me querer. Tempos depois, o mendigo ficou feliz ao descobrir que tinha valor. Correu para contar para o lixo, que disse: "Se eu continuo um lixo, você não pode deixar de ser um mendigo." Assim, para continuarem juntos, o lixo que não era lixo continuou lixo, e o mendigo que não era mendigo continuou mendigo. E o ciclo se repete, até que um dia o impossível acontece. Dessa vez o mendigo, com muito medo, decide ter coragem e aceitar que a sua história de amor poderia se transformar. Muito triste, preparou-se para perder e deixar o seu lixo livre para crescer. Posso até me arrepender, já sei disso há algum tempo, é preciso reconhecer. Ele, lixo não é mais. Que difícil vai ser. Mas, se ele continuar a me valorizar, será possível assim sonhar? Não custa experimentar, talvez eu possa acompanhar. Às vezes, penso que também tenho valor. E se mendigo eu deixar de ser, talvez eu possa manter o seu amor. Esse livro é da Thelma Zugman Maser e do Ronit Maser Salmer. Tá aqui a referência do livro. Metáforas para terapia de casal. Que história interessante, né? Onde às vezes a gente se une com alguma pessoa e a gente se une não é por acaso. Então, se eu encontro alguém e se eu me vinculo com esse alguém, o que isso quer dizer sobre mim? O que isso quer dizer sobre o outro? Às vezes a gente se une porque temos dificuldades e coisas que nos conectam e trazemos em nós uma bagagem às vezes muito antiga, das nossas experiências, da nossa vida, da nossa casa, dos nossos relacionamentos anteriores. E esta bagagem impacta a forma como eu me relaciono com o outro. Por um tempo, na história, o lixo e o mendigo estavam confortáveis ali, né? Um porque encontrou no outro um certo conforto, então, se eu sou lixo e o mendigo me quer, beleza. E o mendigo falou: encontrei um lixo, vai me aceitar. Só que quando um dos dois começa a se desenvolver e acontece a mudança, o medo aparece. Será que se eu crescer, se eu me desenvolver, se eu mudar, o outro vai me querer, vai continuar a me amar? E a gente vê tanto essa dinâmica nos casais. Um começa a se desenvolver e o outro quer abafar, com medo daquele desenvolvimento, com medo daquela mudança, né? E às vezes a gente tem essa tendência de querer diminuir o outro, de querer fazer o outro ficar naquele lugar que a gente sempre conheceu, que estava sempre.
Não porque a gente talvez não queira bem, mas porque a gente tenha medo de que, se o outro muda e começa a crescer, quem você, eu nessa história, para manter esse vínculo? Mas a transformação só vai acontecer quando eu consigo perceber que o outro precisa crescer, porque eu preciso crescer também. A gente pode estar na parceria, essa parceria tem que ser cuidada, tem que ser cultivada, tem que ser restaurada, porque muitas vezes ela é rompida, né? E existe morte dentro da vida de uma relação. Existem coisas que precisam acabar para que possam continuar de uma outra forma. Assim como o trigo às vezes precisa morrer para que nasça e cresça o pão. Então, esse ciclo de transformação precisa ser respeitado e incluído na nossa compreensão do que é um relacionamento saudável. Conflitos existem, modificações vão acontecer. Nós não somos os mesmos. Não somos os mesmos do namoro, às vezes depois quando chegam os filhos crescem, tudo se transforma o tempo todo, o trabalho, a vida, os nossos desejos. E às vezes a gente esquece de nós e esquece de cuidar dessa relação e abafa o próprio crescimento e abafa o crescimento do outro. Essa historinha é pra gente parar pra refletir, né? Será que eu tô ali como lixo ou como mendigo, querendo me manter numa relação onde toda essa energia está estagnada e paralisada? Será que eu não procuro ajuda e não procuro melhorar porque eu tenho medo do que virá daquilo? Será que eu não me proponho a me priorizar com medo de que se eu olhar para mim e deixar de olhar para o outro, esse outro vai sumir? Nos conhecermos é o maior ato de amor para com você e para com o outro com quem você se relaciona. Seja ele a sua família, seja ele seu marido, namorado, namorada, filho, filha. Independentemente do seu gênero, da sua escolha sexual, da parceria que você quer. Amar e exercer o amor são coisas diferentes. A gente pode amar, mas não ter as habilidades necessárias para viver um relacionamento. Se relacionar implica em aprendizado, implica em mudança, implica em desenvolvermos habilidades. E a repetição é que traz a doença. Por quê? Água parada apodrece. E assim como a gente às vezes só procura o dentista quando o buraco está fundo, quando a dor está explodindo, a gente às vezes só procura a terapia também quando as coisas já foram para o beleléu. Quando aquela relação está doente, está ferida de morte. E aí o terapeuta vai agir como bombeiro, né? Ele tem pouco a fazer. Quando os parceiros procuram um pouco antes, porque notam que precisam de ajuda, notam que precisam ali entrar nesse caminho e construir um novo jeito de viver, porque não existe fórmula mágica para aquela relação. Não existe, os padrões que a gente tinha antigamente não valem mais, o mundo está mudando, a velocidade, a gente tem WhatsApp, a gente tem 1000 coisas novas, a gente quer coisas novas. Então não dá pra gente repetir os mesmos erros, a gente tem que aprender a viver. Você quer ser condenado a viver numa relação infeliz? Mas ao mesmo tempo, as coisas também não são descartáveis, a gente vai lá, joga fora, né? O lixo não tá bom, eu jogo fora e substituo por outro. São vínculos, são valores. Vale a pena a gente cuidar do amor. Vale a pena a gente aprender a amar. Aprender a viver o amor, né? Que quando eu falo assim, olha, eu posso ter o sentimento do amor, eu posso amar uma pessoa, eu posso estar envolvido com uma pessoa e não necessariamente ser saudável ter uma relação com essa pessoa, porque se relacionar é outro negócio, é outro nível, é outro patamar. Exige de nós coisas novas que às vezes a gente não tem. A gente não tem no trabalho, a gente não tem essa habilidade com os nossos filhos. É preciso saber reconhecer os nossos erros, é preciso saber parar e fazer perguntas. É preciso parar de responsabilizar o outro pelas nossas próprias escolhas.
o quanto isso é difícil. Gente, eu já passei por isso. E eu não tenho vergonha de dizer que eu ainda estou olhando para os meus lados luz e para o meu lado sombra. Para o momento onde eu quero, às vezes, que as coisas sejam da minha forma. Para os momentos onde eu tento ajudar as pessoas como elas querem. Ser ajudada, será? Será que eu sei o que o outro quer? Será que eu estou impondo a minha forma de ver e de querer ser feliz? Então, para a gente exercer esse amor, a gente precisa estar com a gente mesmo. Terapia de casal é uma ótima terapia individual. Não pense vocês que a gente vai ficar o tempo todo falando, ó, psicólogo, resolve ele, ó, resolve ela, resolve ela, resolve ela. Né? Não. A gente vai parar e entender os nossos ciclos, entender o que a gente faz, quais são os nossos sentimentos, como a gente se comporta na hora que a gente está contrariado, quais são as nossas dores, quais são as nossas crenças que a gente traz lá dos primórdios, quanto tempo que a gente leva para poder se apropriar de quem a gente é e para poder amar de maneira livre, que é o que essa história tão linda diz, né? Não adianta aprisionar. Tem um livro lindo também do Rubem Alves, que é O Pássaro Encantado, né? E aí o menino se encanta com o pássaro encantado que cantava, que tinha as plumas ali lindas e maravilhosas, e aí ele fala, não, eu quero muito, te amo, quero que você comigo, te coloco numa jaula, né? Para você estar sempre perto, para poder te ver sempre, para ouvir o teu canto. Mas o pássaro encantado e enjaulado não canta mais, perde sua cor, perde sua liberdade, perde a alegria de viver e aquele amor fica doente, porque está aprisionado. Para amar, a gente precisa ser livre também. Para amar, a gente precisa estar bem com a gente mesmo. Vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês gostem desse vídeo, que vocês me deem o feedback de vocês, que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês pensaram, o que vocês sentiram. Se vocês têm algum outro assunto que vocês gostariam que eu falasse mais. Muito, muito obrigada por vocês estarem separando esse pequeno tempo para me ouvir. Tchau, tchau.